E a seguir cenas do próximo capítulo, o assunto da aula 86 foi? Estatística. Um assunto muito bom, muito bom legal mesmo. E a gente começou dando uma estudada, né, no que são, a gente viu a população. O que é a população? A população é o grupo todinho que eu vou estudar. O universo. O universo de estudo. E aí, dentro disso, eu posso tirar uma amostra, Isso, né? E essa amostra é uma parcela? Só um pedaço do grupo. Então, peraí. Então, esse pedaço que foi selecionado, ele é muito importante. Muito. Então, ele tem que responder as perguntas com seriedade, com veracidade. Com certeza, galera. Se o pessoal do censo chegar na casa de vocês aí, não é à toa, tá? Eles precisam das informações verdadeiras, né? Com relação ao que eles perguntarem, porque dali sai uma tomada de decisões, diversas tomadas de decisões com relação ao nosso país. Então, quando a galera do Instituto, né, do IBGE, chega na casa de vocês, vamos fazer aquela recepção, né? Tratar bem. Pede para entrar, oferece para sentar, oferece um cafezinho, uma água. Eu sei que nós temos o receio, porque anda muito perigoso, né? E aí tem todo o detalhe, porque aconteceu isso e tal. Mas não sei. Mas a pessoa vai ter como se identificar, né? Tem identificação, geralmente eles estão com um tablet, você pede para olhar o tablet, ver se está no programa mesmo. Beleza, tá? Entra aqui, vamos conversar, tal, e vai. Isso mesmo. Mas então vamos lá, revisão da aula 86, vamos ver o que mais a gente estudou nessa aula, olha lá. Né? Vamos lá na estatística, na sua primeira parte, a gente viu que existem dois tipos de variáveis também. Existem as qualitativas e as quantitativas, né? Quando a gente fala de qualitativa, vem de qualidade, ou seja, descreve as características de uma população. Quando falamos de quantitativa, é aquela que a gente consegue contar, ou seja, mensurar, né? Isso. Se eu consigo contar e numerar, ela é quantitativa. Então quer dizer que as variáveis quantitativas é uma grandeza? Com certeza. Posso contar, quantificar, medir, olha que legal. Né? Olha aí, isso tá ligado aí, né, nos assuntos. E a gente fez um esqueminha, porque além de dividir ela em qualitativa e quantitativa, ainda tem uma subdivisão. Tem, porque a qualitativa pode ser nominal ou ordinal. E a quantitativa? Ela pode ser discreta ou contínua. Viu? Assim ficou mais fácil, né? Então anota aí o coraçãozinho da aula, porque se você fizer esse esqueminha, você já tá com muita coisa garantida. Nominal é aquela que só o nome define, tipo cor dos olhos. É azul, é verde, é castanho. O ordinal tem que ter ordem, né? É o grau de instrução. Na quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. A discreta, valores inteiros, né? A quantidade de irmãos e tudo mais. A contínua, valores decimais, que é o caso de um preço de um veículo, é a altura de uma pessoa. Assume aqui números com vírgula. Certo? Certinho. E claro, para não fugir à regra, temos o nosso mapa mental. Nesse caso, nós estamos apenas na parte conceitual, né? Então vamos aqui para cima, né? Essa medida de tendência central é assunto da próxima aula. E é um assunto muito bom também. Mas olha só aqui nós temos a definição de população, nós temos a definição de amostra e a definição de amplitude. Não falamos de amplitude na sala, mas podemos lembrar agora. Então, amostra e população já foi bem esclarecido. E o que é amplitude? A amplitude é a diferença entre os extremos da nossa amostra, né? Quando eu organizo os meus valores da minha amostra, lá vamos supor que eu tenho lá um aluno que tem 12 anos e está no ensino médio já, e tenho lá um aluno que tem 18 anos. E também está no ensino médio. Então, a amplitude da minha pesquisa é 18 menos 12, 6. É uma diferença de 6. Isso, a população vai ser aquele conjunto universo, né? Os elementos que fazem parte de todo aquele estudo, e a amostra aquele pedacinho, aquela parcela, né? Ou seja, subconjunto do universo. Então, é dentro disso que a gente inicia a parte aí mais conceitual do estudo da estatística, tá bom? Perfeito. Legal, né? Mas aí a gente não estudou tudo, vocês colocaram esse mapa mental. Lembra que, olha aqui com a gente, lembra que o mapa mental é a construção do assunto? Que até o final você tem tudo construído, consolidado? Então, aqui também, essa pessoa aqui, ela já tinha estudado uma aula a mais para poder fazer esse resumo aí, essa síntese. Pronto. Então, é assim, né? Na próxima aula a gente coloca o mesmo e
e contempla com essa parte aqui Essa de baixo. parte de baixo. Ou outro também, né? Pode ser, tá bom? Beleza? Vamos às atividades de sala e já já a gente está de volta. E desenrola, bate, resolve a atividade. Desenrola, bate, resolve a atividade. Fácil. Quero café. Café? Café não tá com a hora do almoço, vai beber café agora? Mas o que tem? Tem hora para tomar café Não agora? tem mesmo, Não, né? a qualquer hora. Ixi, eu sou suspeita para falar. Atividade de sala, vamos resolver junto com vocês, mas de cara vocês vão ver que é bem de boa, bem simplesinho, tá bom? Olha lá então, tirando as dúvidas, vamos para a questão de número 1. Questão de number 1. Classifique as variáveis em qualitativas ou quantitativas, contínuas ou discretas. Então, letra A, primeiro universo. O universo são os alunos de uma faculdade. A variável é a cor dos olhos. Cor dos cabelos. Eu tô com olho, né? Cor dos cabelos. Só porque tem os olhos verdes. Querendo quer ver a cor dos se olhos. aparecer, se amostrar. Mas se bem que... Tá querendo se amostrar. quer fazer parte da amostragem. Se bem que o cabelo também é loiro, né? Aí já é outro detalhe qualitativo. Então vamos lá. Alunos de uma faculdade, temos lá vários. Cor dos cabelos. É qualitativa, né? Qualitativo, né? Ele não pediu pra gente verificar se é nominal ou original, mas a gente pode dizer, Pode. né? Cor dos olhos, né? Uma qualitativa nominal, né? Porque não tem ordem, beleza? Beleza. Letra B. Casais residentes em uma cidade. Esse é o nosso universo, nossa população. A variável é o número de filhos, eu ia dizer número de olhos, né? Número de filhos. Se é número de filhos, eu já sei que é quantitativa. E eu já sei que é discreta, porque... Não tem meio Não filho, tem, né? não. Ah, tá. Discreta. Até que a gente escuta falar, né? Aquele fulano é meio filho. Uhum. É meio filho de ciclano. Ah, sim, porque é filho só por parte de mãe, por parte de Isso. pai, né? Mas assim, aqui não conta. na hora de contar, né? A letra C. Jogadas de um dado. O ponto obtido em cada jogada. Peraí. Dá pra contar, não dá? Dá pra contar os pontos. 1, 2, 3, então eu acho que é Quantitativa. E ela pode ter um número com vírgula? Não dá, não dá? Então é a mesma que anterior. Isso. Mesma resposta. Como tá sem espaço aqui, já fica aí a setinha, tá? Fica a dica. Letra D. Universo. Peças produzidas por certa máquina. A variável. Número de peças produzidas por hora. Se é um número de peças É do mesmo quantitativo. jeito, é quantitativa. Bom, e se a máquina não estiver estragada... Ela não faz meia peça, né? Não. 3 peças e meia? Não. Né? Então, do mesmo jeito também Discreta. é discreta. Não teve nenhuma aqui contínua, com números decimais. Só identificar as variáveis, bem simples, beleza? Vamos lá de número 2 agora. Bora ver. Em uma pesquisa realizada em uma escola, identificou-se os seguintes indicadores. Olha esse nome que legal. Quando você vai fazer essa inscrição para o Enem traz um monte de perguntas, não é? Que depois ele monta os indicadores dos candidatos do Enem. Então temos ali, ó, a idade, anos de estudo, ano de escolaridade, renda, sexo, local de estudo, conceito obtido na última prova de biologia, quantidade de livros que possui. E número 9 é a cor dos olhos. Coloca aí, 9, cor dos olhos. Não, coloca. Põe. Brincadeira. Não, põe pra Vamos ficar lá, uma pergunta, segura a linha. Então, depois de toda essa pesquisa realizada na escola, esses indicadores, a letra A pergunta. Das variáveis, quais são... Acima, que agora estão abaixo. Abarro. Quais são as quantitativas e quais são as qualitativas?
Quantitativas e qualitativas. E das quantitativas, diga quais são discretas? É isso que ele quer saber, né? Então vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Quantitativa, a gente botar um QT, pode ser? QT. E qualitativo, um QL? QL. Beleza, então tá. Vamos lá então. A idade nesse caso. Idade a gente pode quantificar. Então ela é quantitativa. Tempo de estudo. Os anos que ele está na escola. É muito tempo, né? Começa com 2 e vai até os 18. Então Depois... posso contar. Quantitativa pode contar. também. Primeiro a gente vai dizer se ela é quantitativa ou qualitativa e depois a gente diz quais delas são discretas, né? Ano de escolaridade. Aqui já tem que posicionar, qualidade, né? Qualitativo, porque ou ele está no segundo ano, ou no terceiro, já não dá para contar. Aí o menino fala assim, não, professor, mas é quantitativo, porque eu vou contar, estou no sexto, não. Você está com classificação, é classificatório, né? Primeiro ano, segundo ano, aí depois repete de novo, primeiro ano do ensino médio, segundo ano, então é qualitativo. E a renda? A renda eu posso contar, né? Eu posso contar, quantitativo. O sexo? Qualitativo também, só. Local de estudo, ou você estuda na escola Paulo Freire, ou você estuda na escola... Então, é qualitativo. Né? General Osório, então qualitativa, né? Conceito obtido na última prova de biologia. Eita, se fosse de matemática, ia falar que era qualidade, né? Mas é conceito, não é nota. Não é nota? Não, conceito. conceito. Então é qualitativo. É conceito se é A, se é B, conceito C. Então, se é conceito, é qualitativo. E a quantidade de livros que possui? Quantitativo. Quantitativo. Agora, né? Falou de quantidade, a gente pode contar numeral. Agora, quando das qualitativas? Das quantitativas, desculpa. Quais são? Discretas. Então, vamos lá. Onde tem o QT, a gente vai analisar se é discreta ou se não, só se analisar se é discreta, né? Ou se é contínua, na verdade, né? Idade é discreta? Inteiro. Vamos botar um Dzinho agora, então, né? Anos de estudo. Acho que a gente pode fazer. Se eu estudei 2 anos e meio e parei? Pode. Então também, ela não é discreta, né? A renda também pode ser decimal. Pode ser decimal, né? Então não é discreta. Então, conceito obtido é qualitativo. A última aqui, quantidade de livros que possui. Não, aí tem que ser. Aí é discreta, não tem como ter meio livro, né? A não ser que você rasgue, mas se você rasgou, você não tem mais o livro. Você tem só um pedaço do livro. Verdade. Vamos lá, então, a questão de número 3. Olha lá. Considere as seguintes variáveis. Primeira, tamanho de um objeto, pequeno, médio ou grande. Observa que entre parênteses ele destacou algumas características. Ele não quer que é igual naquele conceito. No conceito A, vai de tanto a tanto. Conceito B, de tanto a tanto. Conceito C, de tanto a tanto. Volume de água em um rio. Número de clientes numa fila. Número de da sessão de votação, comprimento de um inseto, classe social. E a pergunta é, com relação à classificação dos dados requeridos como variáveis de pesquisa, é correto afirmar que as variáveis 1, 4 e 6 são qualitativas? As variáveis 3 e 5 são quantitativas contínuas? As variáveis 2 e 3 são quantitativas discretas? A variável 4 é quantitativa discreta? Ou a variável 4 é qualitativa ordinal? Acho que a gente vai lá nelas, analisa classifica todas, depois vem marcar a resposta correta, né? Vamos lá, o tamanho de um objeto. O tamanho de objeto é qualitativo, né? Qualitativo. Até porque ele especificou lá, né? Pequeno, médio ou grande. E é qualitativo nominal. Né? Isso mesmo. Volume de água em um rio. Essa é quantitativo, né? Porque eu também posso contar, né? E pode ter número com vírgula? Pode, é contínuo. Né? Então, contínua, né? Vamos supor que o rio tenha 6 metros de profundidade, mas de repente com a seca baixou para 5,78. É contínua. Número de clientes numa fila. Não, aí é quantitativo, mas é discreto. Né? Porque não tem como eu ter meio cliente numa fila, né? Verdade. Número de sessão de votação. Quantitativo. Quantitativo o quê? Discreto. Também não tem... Não tem sessão 22,5. Verdade. Comprimento de um inseto. Quantitativo. É quantitativo, só que ele é contínuo. Contínuo. Eu posso ter 2,5 centímetros e tudo, né? Num inseto contínuo. E classe social qualitativo, né? Qualitativo nominal.
Também não tem ordem, né? Classe social. Não. Não. É classe... Né? Então vamos analisar agora as respostas? Olha lá. Vamos analisar aí primeiro. A variável 4 é qualitativa ordinal? Não, 4. Não teve nenhuma qualitativa ordinal, então não é. A D, a variável 4 é quantitativa discreta? Vamos ver. A 4, quantitativa discreta. Isso. Então a gente analisando essas que tem só uma opção, a gente já ganha, ganha tempo. Mas vamos lá na C. A 2 e a 3 são quantitativas discretas? 2 e 3. Não, uma é contínua, a outra é discreta. E outra é discreta. Então não serve. A letra B. A 3 e a 4 e a 5. 3 e 5 são quantitativas contínuas? Vamos ver. 3 e 5, não. Não, a 3 é discreta. E a só a 5, né? Então também não é resposta. E a letra A, 1, 4 e 6 são qualitativas? Vamos ver. A 1 é qualitativa, a 4 não, a 4 é quantitativa. Uhum. E a 6 é qualitativa, mas perguntou as 3, né? As 3. Então a letra D é a resposta correta. Beleza? Se liga no Enem, vamos lá, o Se Liga no Enem hoje ele é um pouquinho diferente, não é uma pergunta e sim uma constatação e uma dica aí para vocês, ó. Um dos conteúdos mais certos na prova de matemática do Enem é o cálculo da média, da moda e da mediana. Todo ano tem no mínimo 2 questões desse assunto e esse assunto é próprio da próxima aula, né? Então, assim, quando a gente está falando aqui, ó, sobre moda, média e mediana, realmente não deixa de cair no Enem, né, professor Maurício? Não. E não é um assunto difícil de aprender. E vou falar mais para vocês. Estatística, num todo, tem mais ou menos 10 questões de estatísticas num todo, porque gráfico cai demais. Né? E analisar um gráfico é um trabalho da estatística, analisar uma tabela é um trabalho da estatística. Então, vocês do primeiro ano, e aí é um ponto importante, o aluno ele não estuda para o Enem no terceiro ano. O aluno ele vem estudando caminho, né? todo o percurso dele até chegar ao Enem. O Enem é o cume, né? Como se fosse lá o alto da montanha. Ele chegou topo, lá, cheguei, uau, agora eu vou mostrar o que eu trouxe comigo. Então, o que eu vim trazendo no meio do caminho? E assim, eu acho o Enem tão assim legal, porque assim, é uma prova muito difícil, não vou mentir para vocês. Ah, é fácil? Não é muito difícil. Só que a gente que trabalha com o Enem, a gente já percebeu que o que mais cai no Enem? Nós sabemos. Se vocês perguntam, professor, quais são as questões que vocês acham que vai cair no Enem? A gente enumera aqui umas 20, e dessas 20, certeza que caem todas, porque é como se fosse um baralho que é seu, e você marcou lá as cartas que você quer ganhar. Né? Não tem aquele pessoal que joga meio que fazendo cambalacho no jogo? Tem um povo que tu não gosta nem de brincar com eles porque só fazem cambalacho? Pois é, você marca as cartas. É o Enem. É um baralho com cartas marcadas. Só muda, às vezes, ali o formato da questão. Então, se fala que no Enem cai sempre, né? Olha lá, né? Os mais certos da prova do Enem é um sobre moda, média ou mediana, que são as chamadas medidas de tendência central, que a gente vai estudar na nossa próxima aula, Estatística Parte 2. Então, se prepara para ficar na moda, hein? Qual que é a próxima aula? Parte 2. 87. 87? Uau! E aí, né, se prepare para ficar na moda com a gente, porque a gente vai estudar esse assunto. Eu tenho uma dúvida ainda. O que o padre é para mim? O que o padre é meu? Vamos ver? Brincando com os números, olha lá na telinha a resposta do nosso desafio da aula de hoje. No Brincando com os Números, a pergunta era, tá lançado o desafio? O padre é o único filho do meu pai. O pai do padre. O pai do padre é o único filho do meu pai. O que o padre é meu? E aí, o que o padre é meu? É irmão? Vamos partir do princípio que tem o pai do padre, tem o filho do meu pai e tem o padre, não é? E quem é o filho do meu pai? Sou eu. Eu, né? Então, se o pai do padre é o meu pai, o que o padre é meu? Meu filho. Meu filho, né? Meu filho. Porque o pai do padre é o único filho do meu pai. Se é o único filho do meu pai, esse único filho sou eu. Então, se o pai do padre é o meu pai, eu sou
o pai do padre. Gostou? Boa essa, né? Olha aí, parece trava-língua, né? O pai do padre. Mas é isso mesmo. Então, o padre é meu filho. Conseguiram resolver essa? E aí, deu certo? Então, galerinha, ficamos por aqui, né? Vamos lá finalizar a nossa aula. Vem com a gente aqui e a gente vai dar o nosso grande finale. Vamos lá aqui com a gente pra gente fazer a finalização da aula? Então, né, fizemos a primeira aula de estatística. Eu acho que já foi bem proveitosa, a gente já conseguiu bastante aprendizado, mas vem mais por aí, pelo menos mais 3, né? Isso. E assim, mas essa aula foi só dessas informações e informações muito importantes. Agora vocês já sabem qual que é a principal função da estatística. E outra coisa, já sabem até aplicar. A aplicação é prática. Levantou o dado estatístico, observou o problema, vai lá e resolve o problema. Toma a decisão certa. É verdade. Vai lá e resolve o problema. Aqui a gente está bem sempre por essas, né? Partiu solução, resolver problemas é a nossa função. Beleza? Aquele beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.